Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse disco que estou colocando aí para você, estou colocando os 12 hinos que foi gravado nesse disco no ano de 1964, na voz do cantor Washington Alves. Mas antes eu quero começar a colocar aqui uns cantores para vocês ouvir e recordar os hinos que marcaram gerações. De quem é essa voz? O véu do templo rasgou-se, Jesus. Que hino maravilhoso, traz para nós paz e alegria. Vou colocar mais um pedacinho aí, vamos lá. Eu vou ver se vocês vão lembrar de quem é essa voz. Às vezes nas lutas eu vou meditando na fé. Louvado seja o Senhor que fez os céus e a terra. Hoje estou aqui apresentando os cantores de todos os tempos, trazendo hoje o cantor Washington Alves. Tem um amigo meu aí que pediu aí no YouTube para me colocar a biografia do cantor, falar um pouco da história dele para vocês hoje. Vamos ouvir mais um pedacinho desse cantor aí que estou colocando aí, vamos lá. Num cenário no alto do Calvário, Jesus estava humilde e amoroso. E aí, você já sabe quem está cantando essa melodia? Vou colocar mais um pedacinho aí para vocês ouvir mais, prestar bem atenção quem é o cantor e qual é o nome da música. Vamos lá. E eu sei que Jesus me ama. Sim, você acertou. João Simon. Esse disco foi gravado em um compacto de 1962 pela gravadora Som da Palavra. Mais um para vocês recordar aí, vamos lá. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei. E aí, vocês dá para perceber quem é o cantor? De quem é essa voz? Sim ou não? Vou colocar mais um pedaço. Vamos lá. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos. Amém. Então acho que você acertou. O Washington Alves, ele que teve esse compacto, ele gravou esse compacto em 1965 e depois ele completou com o disco, Duas Vidas, Senhor, de 1975. E vamos ouvir mais um pedacinho do louvor do cantor Washington Alves. Deus os guarde pelo seu poder. Glória a Deus. Acabemos de ouvir esse belo louvor na voz do cantor Washington Alves. De quem é essa voz agora? De quem é esse cantor que vai cantar aqui agora? Eu não sei se vocês sabem, mas ele é conhecido aí no YouTube. E ninguém tem a biografia dele, mas eu vou fazer a biografia dele em breve. Hoje vamos falar um pouquinho do cantor Washington Alves, do disco Redenção. Vamos ouvir essa voz aí. Você se lembra? Oh, quanto desejo te amar. Mais ou menos, né? Tenho certeza que vocês sabem. Esse louvor aí marcou gerações, esses hinos espiritual que marcou da voz desse cantor. Mais um pedacinho aí, vamos lá, vamos recordar. Sim, você acertou. Esse cantor aí mesmo, que está aparecendo aí, Aparecido de Souza, é um grande cantor na época e gravou vários discos. Amanhã eu vou falar dele um pouquinho para vocês aí, da história do cantor. Mas hoje estou falando do cantor Washington Alves. Mais um cantor para você recordar. De quem é essa voz? Foi ali que Jesus desceu. Você acertou? Está acertando aí? Glória a Deus. Aleluia. Mais um pedacinho do hino do cantor Juarez. Foi ali que Jesus mostrou. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por ter participado aqui no meu canal. Vocês estão entrando agora aqui no Discografia Evangélica. É uma honra muito grande de ter mais pessoas para participarem aqui no meu canal. Agora eu quero falar do CD Redenção do cantor Washington Alves para vocês aqui agora. Mas antes de falar para vocês sobre esses louvores que marcaram gerações nesse disco de 64, eu quero falar um pouquinho da biografia do cantor.
Amém? Eu observei, eu tenho analisado, visto aí no YouTube que não tem a biografia do cantor e nem a história do cantor, mas eu tenho certeza que algumas coisas já descobri e já vou mandar para vocês aqui agora que ano, qual cidade que ele morava e que ano que ele morreu. E vocês vão saber agora um pedacinho da história do cantor e compositor Washington Alves. Vamos começar agora a falar um pouquinho da sua história. Tenho gozo no meu coração. O Washington Alves nunca foi contada aqui a história aqui no YouTube sobre a vida dele. Mas agora vamos contar um pedacinho da sua história. Vamos lá. Ele foi um grande cantor, compositor e cantava louvores sacros. Ele morava na cidade de Mato Grosso, Cuiabá. Viveu por muito tempo naquele lugar, mas um certo dia, Jesus levou ele, infelizmente, em 2017, o Senhor recolheu esse grande cantor. Mas ele deixou para nós vários discos para nós louvar, recordar. Ele tinha apenas 78 anos e gravou 15 discos e 16 compactos, e pelas gravadoras Louvores de Coração, Califórnia e outras gravadoras. E vocês vão ver agora os seus últimos... Aqui não vou falar mais. Vamos ouvir um louvor dele aí para te começar mais. Amém a vida e santo fervor, pois Cristo me deu real salvação. Então, ele faleceu neste ano de 2017 e também eu quero falar um pouco para vocês a primeira gravação que ele fez num compacto juntamente com o cantor Josué Lira e o Aparecido de Souza, pela gravadora Som da Palavra, que foi uma gravadora na época que existiu na década de 60, no começo de 60. E ele gravou o seu primeiro compacto em 1961, com alta qualidade pela gravadora Califórnia, por titular Feliz com Cristo. E esse long play com um belo hino, Nossa Mãe, pelas rádios naquela época e nas igrejas. E o primeiro a gravar esse louvor foi ele, e depois foram outros cantores como Mateus Iense, Antônio Bicudo e Juarez. Então vocês que estão acompanhando agora, a discografia do cantor, ele gravou realmente 15 LPs, fez grande sucesso. Mas, infelizmente, em 2017, o Senhor levou esse grande homem de Deus. Agora eu vou apresentar para vocês o disco Redenção. Agora, eu vou contar para vocês que o primeiro disco que ele gravou foi em 1964, o disco Redenção, com 12 belos hinos pela gravadora Califórnia. E vocês vão conhecer cada hino desse disco que eu vou colocar agora, completo para vocês aí, que Deus tem dado muitas vitórias para o cantor através desses belos hinos. Primeiro hino, só posso colocar 5 segundos para vocês, tá bom? Primeiro hino, Nossa Mãe. Seu amor sem igual. Segundo hino, O Clarim. O clarim já nos alerta nossos corações. Mãe Querida. Almejo ir para casa a fim de estar com minha No Mundo Sozinho. Neste mundo sozinho. Mão no Arado. Tem sua mão ao arado de amor. Redenção. Nós iremos com Cristo Jesus. Aleluia, amém. Você é a ave cantando aí, ó.
Vamos para frente. nas obras de tuas mãos. Vamos viver com Jesus. Com alegria vou agora anunciar. Grandioso és tu, No céu azul de estrelas pontilhado, feliz canção, ali só encontrei. pede a Deus. Pede a Deus quando está sem aflição. Feliz aniversário, Parabéns a você, parabéns. vem visitar. Glória a Deus nas alturas dos céus. Então, esse disco que você está vendo aí na frente, na tela, foi o primeiro disco que ele gravou, e depois veio o canto do Pelegrino, que foi gravado em 1966, né? Eu tenho dúvida se foi 63, foi o primeiro disco dele, ou esse foi o primeiro disco, mas eu vou prestar bem atenção e vou falar para vocês, tá bom? Louvo com todo fervor. Para completar aqui, para terminar com vocês, o disco Canto do Pelegrino foi o primeiro disco dele. Me perdoe, eu observei, eu estava à procura para me saber. Foi gravado, o primeiro disco foi gravado em 1963 e o segundo disco foi esse que coloquei aqui agora, Redenção, pela gravadora Califórnia, foi gravado de 1964. E quero deixar uma coisa para vocês. Vou colocar uns discos deles aí para vocês verem, com belos hinos que eu vou colocar daqui de Porto Velho, porque os hinos do cantor têm autoria. Mas antes quero colocar, para terminar, com um hino, Mão no Arado. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Em sua mão, ao arado já pôs constante preciso.